isso mesmo, é um processo de desenvolvimento. Eu sempre falo que desenvolvimento é desfazer, né? Para brincar, o pessoal fica explicando o que é desenvolvimento. Eu sempre falo, ó, é o prefixo des com a palavra envolvimento. Quando a tua empresa não está se desenvolvendo, ela está envolvida. Ela está envolvida com uma tecnologia, ela está envolvida com os fornecedores, ela está envolvida com produtos, ela está envolvida com alguma coisa ali. Se você quer desenvolver, você tem que desfazer aquele envolvimento. É fazer, desfazer, montar, desmontar, envolver, desenvolver. Estamos aqui em mais um Voz da Experiência nesse Papo de Legado e aqui eu estou com dois grandes amigos, meus ídolos, Walter Orsi, Indusfrio, FIEP e várias outras atividades que você vai contar para nós. E também o Everson Feliciano, grande amigo, Sebrae, já desde alguns anos, você vai contar depois. Sim, verdade. E a gente vai fazer um bate-papo aqui de duas partes. Então a gente quer conhecer um pouco da história, né, o que foi construir uma empresa há 40 anos. E o Everson, como é que foi falar com empresários também há 30 e poucos anos? E aí a gente vai discorrer um pouco, vai falar o que a gente pode dar de ensinamentos, qual é a voz, a experiência de vocês. E depois nós vamos subir para o nível assim, tá, como é que é agora em termos empresariais, mas cuidando de associativismo, né? Nós gostamos, né? Nós três aqui trabalhamos também em associações, né? FIEP, APL, TI Paraná, Sebrae e outras entidades, Fórum Desenvolve Londrina. Então nós vamos fazer esse bate-papo. Então, muito obrigado, Walter, obrigado, Everson, por estarem aqui junto conosco nesse papo de legado. Valeu. Eu agradeço o convite, tá, né? Esse bate-papo, acho que isso é muito importante. Você fez uma pergunta, como que foi nessa empresária há 45 anos, beirando já na caminho dos 50 anos. É uma coisa bem diferente, né? É uma coisa gostosa, porque você volta 45 anos atrás e você falava, caramba, tudo é oportunidade, né? Uhum. Tudo é oportunidade. Eu comecei aquele detalhe de um ambiente minúsculo, né? Minúsculo. Você começava antecipava dinheiro de cliente, era muito fácil, era um trabalho assim, muito de confiança. Fazia para pagar em banco, né, Walter? Descontava duplicata, né? Mas e o cliente também acreditava em você. Hoje, se você pensar um pouco, é difícil um cliente antecipar dinheiro, né? Naquela época, ele queria um produto seu, tal, você precisava, vamos supor, se o produto ficasse 5 mil reais ou 10 mil reais, você perdia com a maior naturalidade metade antecipado, e ele dava com a maior tranquilidade. Então, era um momento muito diferente. E é gratificante porque você era um esforço, né? E quando a gente fala de ser empresário, ser empreendedor, as pessoas têm que saber que você esquece o relógio, né? Você realmente... nem usa mais relógio, né, Walter? Hoje é moda, uso mais relógio. Muito pouco a gente usa relógio, no entanto, era trabalhar, mas 8, 12 horas, 16 horas, era de sábado trabalhando, domingo. E é uma coisa gostosa porque, caramba, quando você tem uma empresa que você inicia, como eu iniciei, você sozinho, mais um sócio, aí depois o primeiro funcionário, o segundo funcionário, é uma situação que você vai criando um amor muito grande. E passa a ser uma família, né? E é gratificante. A Indusfrio foi assim, uma empresa que começou do zero, né? Não teve papai emprestando dinheiro, foi tudo zero. Quem conhece, vamos supor, dobradeira de chapa, né? Vamos falar o seguinte, que chega hoje as máquinas que dobram, a nossa era de trilho de trem. Você pegava, imagina você pega um trilho, serra, né, e solda certinho e dobrava uma chapa. Essa chapa para fazer calha era de trilho de trem, né? Aí as pessoas brincam assim, caramba, mas como assim? Porque hoje ele tem uma dobradeira, né? Ele aperta o botãozinho, né? Programa, a dobradeira vem, dobra, tal, né? Trilho de trem. As circulares antigamente, você comprava o quê? Um motor e uma serra. Não é verdade? Você fazia uma bancada de madeira e punha aí, essa era circular. Então, se a gente começar a lembrar um pouco da história, mesmo dos 45 anos atrás, você vê uma diferença brutal, né? E aí Vamos falar disso. Lembra aquele lance que nós estávamos brincando aqui do computador? Vamos lembrar do computador. Eu tive a felicidade, depois de alguns anos, comprar um primeiro computador,
Quem lembra aí que tem uns aninhos aí sabe do CP500, né? Da Prológica ainda. O Brasil... Computador pessoal, CP. CP500. Lembra que nós tivemos aquela época de Collor, fechou o mercado. Exato. E era só Prológica, lembra do detalhe? Então eu comprei um CP500 8 bits. Acho que você, Marcos, entende mais que eu. O que é 8 bits? Então 8 bits, depois foi para 16, era a quantidade que ele podia fazer processamento. Não, era uma coisa de louco. Vai para 32, aí foi para 128 bits, mas em resumo, minha firma era pequenininha, Everson, você cadastrava lá, vamos supor, 100 duplicatas a receber. Tinha 100 títulos a receber. Aí eu queria saber, eu quero saber em ordem de vencimento, né? Então você perguntava assim, ó, eu quero a relação de duplicados a receber por ordem de vencimento. Aí lá na tela saía assim, ó, ordenando. Você jogava na inteligência artificial, assim. Isso, inteligência artificial. Aí ele falava ordenando, e daqui 10 minutos você voltava e ele falou, estou quase terminando. Isso porque tinha umas 50 duplicadas, né? E se pedisse outra ordenação diferente, ficava mais isso para velho. Outra quantidade de minutos. Então, é uma riqueza muito grande, sabe? Eu acho que fico muito feliz com a Indusfrio, porque com todos esses anos é uma empresa que me orgulha, né? Então eu sou Walter da Indusfrio, né? E isso, os empresários sabem disso, que vai perdendo o sobrenome. E é gostoso passar um tempo deste e você olhar para trás e falar, puxa vida, só construí amizade, né? Só fiz bons negócios, deixei muitas empresas felizes com o nosso equipamento. Aí, de vez em quando a gente ouve um depoimento assim, caramba, há 20 anos você acreditou em mim, lembra que eu comprei qualquer atividade, uma padaria, um restaurante, um self-service, né? E lembrando daquele tempo, né? Porque é aquele velho ditado, quando você recebe né, um apoio, qualquer coisa, você é grato, né? E quando você faz, você até esquece, né? Mas assim, estava naquele sofrimento era diferente. Né? Então as pessoas lembram do passado. Então eu sou muito grato. Sou muito grato. O Everson. Pois é, a gente... essa semana, né, coincidentemente, eu fui na inauguração de uma expansão de uma empresa de um amigo nosso, né? Vocês conhecem também. E na saída, foi no finalzinho da tarde, assim, na saída eu dei um abraço nele e falei, olha, eu fico emocionado, assim, de ver a empresa crescendo, se desenvolvendo, né? Abrindo uma nova unidade, ele estava lá abrindo mais 40 postos de trabalho, uma empresa do seu setor, do setor de TI. E porque empreender, eu acho que é algo divino, assim, né? Das virtudes divinas que Deus dá, acho que empreender é uma delas, né? As pessoas ouviam a história do Walter e eu tive essa oportunidade, eu estou há 36 anos no Sebrae, mas eu conheci o Walter quando eu estava na faculdade, né? Não cheguei a fazer estágio, mas eu fiz vários trabalhos lá. Trabalhos de curso, né? Um professor de produção, precisa fazer um curso, o de marketing precisa fazer um curso. Eu nem conhecia o Walter, nem sabia que a gente ia se tornar tão amigo assim. E aí o pessoal falava da Indusfrio, eu lembro que eu pegava o telefone, eu trabalhei no Itaú, no Banestado, depois no SEAG, que virou Sebrae. E eu me lembro assim que eu ligava pro Walter e falava, Walter, tem que fazer um trabalho na área de produção. E ele falava assim, não, bichão, pode vir aí, né? Quando ele chama todo mundo, bichão, isso aí é legal. Pode vir aí. Não, Walter, mas tem um problema, eu só posso ir de sábado, né? Vou ter que ficar aí contando a área de produção, entrevistar teus funcionários, depois vou ter que fazer uma entrevista. Não, pode vir. Eu fiz uns 4 trabalhos lá. Então, esse sucesso que o Walter tá falando aí da Indusfrio, mas ele sempre foi assim, um cara empreendedor, mas um cara muito acolhedor, né? Um cara que atendia todo mundo, não é à toa que foi para a área de associativismo aí também, por onde ele passou, ele deixou um legado espetacular, né? Então, eu vejo no empreendedor, assim, algo divino, assim, né? É uma dádiva de Deus mesmo, um dom de Deus, para as pessoas que empreendem, que montam negócio, que geram emprego, que fazem a economia funcionar, que geram desenvolvimento, né? E você vê que interessante, né? Eu falo isso bastante com os meus filhos, eu falo assim, o Fernando, Ana Paula, Alexandre, pensa o seguinte, o mundo é redondo, que a gente já sabe, e mais cedo ou mais tarde a gente vai escorregando, se encontra aqui embaixo de novo. Se você fez o bem, quando chega e encontra a pessoa aqui embaixo, tá tudo certo. Agora, se você não fez, meu amigo, já pensou aqui, eu nem sabendo aqui, Everson, e aí? Daí fala assim, então, Valtão, há 40 anos atrás eu estava fazendo administração e você desligou o telefone na minha cara. Falei, louco, mas eu nem lembro disso. Você não lembra, mas eu lembro que eu tinha que fazer a prova e tal, e eu perdi. Você vê como é que é um negócio e aí vem uma grata satisfação, né? E tem um detalhe que o Walter sabe disso, mas acho que é importante, né?
Que daí chegou no final da faculdade, né? A gente tem lá que escolher o nome de tem o Paraninfo, não sei mais o que lá, e tinha que escolher o nome de turma, né? E aí vamos fazer uma eleição, né? A administração na época tinha 80 alunos, né? Nós nos formamos assim uns 60 e poucos. E vamos fazer uma eleição para escolher quem vai ser o nome de turma. Então pode ser um professor, pode ser uma autoridade, pode ser não sei quem e tal. E aí apareceram 3 nomes lá. 2 empresários, né? Mais conhecidos, assim, que já eram mais reconhecidos, já tinha uma empresa maior, porque o Walter, a indústria já era conhecida, mas ainda, né, tava ali, né, lutando, né? Não é o Walter que é hoje, o cara que foi presidente da CIL, Sindimetal e tal. E apareceu o nome do Walter, fomos para eleição, praticamente foi uma unanimidade, assim. Foi eleito, e ele é o meu nome de turma de faculdade, né? Meu, né? Você vê aí, que legal, né? Coisa linda, o nome de turma. Faça o bem, que o bem sempre vai continuar, né? Esse é bom. Legal, né? Que bom. Gratificante ser nome de turma, e graças a Deus eu fui em outras turmas também, sabe, na época. Mas é gratificante, sabe? Você entrar naquela... Vamos falar sério, entrar no Moringão. Sim, é isso mesmo, foi no Moringão. Puxa, eu me recordo disso. Quantas vezes entra ali, senta ali na frente, aqueles formando atrás. Não tem. Puxa, talvez. Essa que você falou, né? Os reconhecimentos da vida que te marca, né? E eu fico grato de ter lembrado do meu nome. Poxa, que nós bacana, aqui ficamos gratos, né? Foi muito bom, muito bom. Uma satisfação muito grande. Ô Walter, e daí é o seguinte, para que a gente possa também pegar essa juventude, esses recém-pais, né, vamos dizer assim, pais aí que estão agora com 30 anos sendo pais, que estão abrindo negócios novos, que você pode continuar falando um pouco da sua história, que você destacou aqui, né, poxa, como é que você começou a Indusfrio, mas que pontos que você pode destacar que foram cruciais para a tua empresa ir prosperando, sabe? Que momento que você acha que isso... coragem, assim, o que aconteceu que você possa, de repente, trazer para nós aqui, que foram pontos relevantes, que quando você fala vale, isso, né? No profissionalismo ou a entrada dos filhos na empresa? Não, por enquanto você, assim, eu há 40 anos atrás, né? 45 anos atrás. Você quer ver, quando o Everson... Depois vamos chegar nos filhos aí. Mas quando o Everson colocou assim, você viu que ele falou, trabalhei no banco tal, fui no Sebrae e no SEAG antes. Sim, né? SEAG, antes do Sebrae. Olha, eu não pode abrir mão disso, sabe? A pessoa tem que estar capacitada. A pessoa não pode abrir mão. Eu era talvez, Everson, um dos empresários mais presentes nos cursos do Sebrae e SEAG. Eu me lembro que ele tinha um Augusto que vendia os cursos, lembra do Augusto? E eu estava lá constantemente. Cursos, sabe do que? De semana. Era de segunda a sexta, segunda a sexta. Então, era cursos assim, você vê, matemática financeira, vamos ser brincadeira? Eu fiz esse curso há 40 anos atrás. Hoje eu pego a maquininha... 12C, né? Então, está mesmo e está aqui, ó. Hoje, quando você fala disso, tem uma certa dificuldade, muitas pessoas. Né? E assim, era dezenas de cursos eu fiz. Fora disso, quer dizer, aí o Sebrae começou a me convidar de algumas lideranças, fazer parte disso, porque como você começa a participar, e eu vou te falar uma coisa, sabe? Quando o Everson fala que ser empresário é gratificante, porque você vê, viu, Everson, realmente você vê uma transformação acontecendo. Desde o trabalhador, né, que você vê o trabalhador, muitas vezes incentivando ele para continuar o estudo, né, e as realizações que acontecem, mas a necessidade de você estar atualizado. Sim. Nós estamos falando de CP 500 aqui, né, e hoje, olha... E quanta coisa passou, né, Walter? De tecnologia passou, que já... Fax, tem gente que nem lembra que existiu e foi revolucionário e não existe mais. Fax, telex. Né? Quem lembra de telex? Caramba, cheio de furinha, aquela fitinha, meu Deus, que loucura. Então, não pode abrir de conhecimento, sabe? Eu sou empresário, a gente vê muitos jovens assim, né, que compra... Pega um dinheiro, vai lá e se estabelece, põe uma escrivaninha, eu sempre brinco, uma escrivaninha, instala o ar-condicionado, sou empresário. Hoje o que eu percebo, assim, que apesar da facilidade do conhecimento, né, porque na época isso você falou, para você tinha que participar de uma semana de curso, era puxado, tá? Então hoje você tem facilidades maiores, né, com a internet, você tem muito curso, né, online, você tem muita coisa, tal.
Mas essa abundância, por outro lado, faz com que as pessoas ficam meio perdidas, assim, as pessoas acabam menos conexão, né? Buscando pouco isso, né? Meio que autossuficientes, assim, né? Acho que esse é um ponto a se pensar. A se pensar. Porque a necessidade de conhecimento sempre vai existir, né? Sim. Sempre vai existir. Sim. Você quer empreender, ou você quer ser um bom profissional, o que você quiser fazer, você tem que se dedicar, você tem que estudar. Pelo menos eu penso assim, você tem que buscar novos conhecimentos. Sem isso, você não vai a lugar nenhum, né? Você fala assim, só para completar, a gente fala conhecimento. Nossa, eu fiz curso do quê? De oratória, impostação de voz. Você entende como abordar um cliente? As pessoas pensam assim, ser empresário não, é simplesmente saber de matemática, fazer conta. Epa. Saber de gestão. É um conjunto de situações. Várias coisas, né? O Emerson falou uma verdade mesmo, porque na época tinha poucas oportunidades, mas muitas delas, né, dava sequência. Exatamente. Né? Então você pegava uma linha e essa linha ia te capacitando. Hoje tem tanta coisa que o cara se perde, talvez até desmotive, não sei. Mas eu tive essa visão, então eu não abro mão da pessoa estar sendo atualizada. Atualização. Porque atualização, o mundo vai cobrar. E eu sempre coloco, hein? A diferença de você e o seu concorrente está num passinho à frente. Porque se o leão vem pegar, vai pegar quem? Quem está um passinho atrás. Né? Tem aquela piada, né, Valdo? O cara falou, o leão tá vindo, o japonês colocou você acha que você vai correr mais que o leão? Não. Eu quero correr mais que você só. Porque ele vai pegar um. Porque o leão pegou um, ele vai ficar satisfeito. Né? Não vai ser eu. Então um passinho à frente. Um passinho à frente, é isso mesmo. E é relevante, assim, eu conheço o Sebrae há muitos anos, eu montei a empresa em 94 e já em 94, nós estamos falando de algumas tecnologias, né? Eu levava os funcionários na sexta-feira à tarde para assistir a videoteca, Walter. Isso. Subia lá no prédio, ali na Higienópolis, e aí subia, vamos lá na videoteca, vamos assistir aula agora de como atender melhor o cliente, vamos ver, ou seja, comportamentos. Eu acredito muito, né, e a gente está aqui destacando bastante, loucura, né? Como que é o comportamento empresarial. Né? E a questão associativa, de você estar em contato, né? E não fazer suas coisas sozinhas. Mas isso né? é legal, né, Marcos? O Walter já responde, mas você lembrou, nós tínhamos lá umas 100 fitas, mais ou menos. Isso aí. Umas 100 fitas. Fita de venda, fita de não sei o quê, fita né? Fita gravada, cassete. Fita 1 hora de vídeo, 30 minutos de vídeo. Cassete. Vídeo cassete. Que as pessoas podiam assistir lá e eventualmente a pessoa podia levar, né? Isso a gente aí. emprestava, tal, deixava como se fosse uma videolocadora, né? Não era a sua proposta, né? Exatamente para o empresário poder assistir com seus funcionários. Então, olha a diferença. Hoje você entra no YouTube, em qualquer outra ferramenta, você tem milhares de opções, né? E ali você tinha, e era disputadíssimo aquilo. Às vezes tinha gente que deixava o nome na fila, assim. Ó. Eu já deixei nome na fila? Olha, opa, cadê? Não, isso aí agora... Tem 3 pessoas na tua frente e tal, né? E vejo o esforço que era feito. Eu não falo isso com saudosismo de querer voltar. Eu acho que hoje é Ao muito... contrário, isso aí. Hoje é muito melhor. Minha mãe falava isso, minha mãe, né, já falecida, mas o pessoal ficava falando da vida lá na roça, né? Eu vim da roça, você também veio da roça, né? A vida na roça é muito difícil. Não, que lembrança, tá lá. Falou, não tem saudade nenhuma, não. Já foi. Hoje eu ligo aqui, eu tenho energia, eu abro aqui, tem uma geladeira. Tá lá, falando, não tem saudade. Tem saudade, sim, da emoção, tal. Mas eu não quero voltar àquela vida. Então, quando eu falo isso, é para dizer o seguinte, hoje nós temos muito mais oportunidade, bem mais oportunidade. Sim. Nós temos que aproveitar essas oportunidades. Nós temos que aproveitar essa oportunidade para quê? Para fazer empresas cada vez mais saudáveis, empresas cada vez que evoluam mais. Hoje, eu diria que é mais fácil empreender do que a tua época, porque você tem um ferramental, você tem instrumentos, você tem assessoria, você tem um monte de coisa. Na época que eu entrei no SEAG, eu era concursado do Banestado, fui para entrar como estagiário, acabei aqui no SEAG, né? E saí do Banestado, pedi a conta lá, os caras ficaram doidos, falei, acabei sendo contratado como consultor com 22 anos. E minha história está aqui, está indo para 37 anos. E no passado eu tinha toda essa dificuldade para você buscar conhecimento. Hoje é uma facilidade. Hoje é um estalo, né? É um estalo. E quis falar disso porque lá atrás o Walter, que foi um dos fundadores no Brasil, assim, preconizou essa questão da micro e pequena empresa junto com o SEAG, né? Depois ele pode contar um pouco dessa história também. Muitas vezes as pessoas não queriam atender micro e pequena empresa.
tinha contador que não queria abrir uma micro e pequena empresa, porque vão abrir uma microempresa aqui, só vai dar trabalho, só vai dar dificuldade. Então, lá atrás... Era mais difícil abrir empresa, tinha uma barreira de entrada muito grande, né? Empresa, hoje não tinha acesso hoje a gente abre hoje à tarde. Não tinha acesso a conhecimento, o profissional não queria atender. Era muito difícil, muito difícil. Eu vim dessa época porque eu trabalhava com micro e pequena empresa, então você ia conversar com uma liderança. Eu trabalho no SEAG, no SEBRAE, lá a gente atende micro e pequena empresa. Tinha prefeito que não recebia. Micro e pequena empresa? Esse negócio não acrescenta nada. Olha o que é hoje, né? Olha o que é hoje, né? Quando você fala isso, quando você falou isso, Everton, eu lembrei, sabe do quê? Quando você falou da burocracia de abrir uma microempresa. Nos meus discursos, na época, eu falava assim, abrir uma microempresa e uma Volkswagen é a mesma burocracia. Por isso que eu te falo, quando ele fala, o cara queria abrir uma empresa e não conseguia. É tantas exigências, né? Exatamente. Era tanta exigência que o cara não conseguia abrir uma microempresa. Então, nós não tínhamos um ambiente, a gente vai falar disso daí também, um ambiente favorável para empreender, para prosperar, era tudo difícil. Não tinha condições de abrir uma empresa. Era tanto documento, a gente começava o seguinte, o cara começava a juntar documento, quando ele estava terminando os documentos, ele quebrava. Ele quebrava, não tinha condição. Entendeu? Você entende? O cara precisa trabalhar, né? E ficava juntando documento para carimbar a empresa dele. Como vamos dizer, como se o CNPJ dele já fechou. E todos sabem que a dificuldade de ser empresário não é fácil. Mas nós já começávamos com uma dificuldade absurda. Foi quando você comentou, né, que nós começamos ontem, foi anteontem, 84, mais ou menos. 1984 foi anteontem. 85, 84. Começou a montar a Associação de Microempresas. E nós criamos, você lembrou bem, eu tenho a felicidade de dizer para vocês que eu ajudei a escrever o Estatuto da Microempresa. Em Brasília, Hélio Beltrão, da desburocratização, o Tavares foi o redator da microempresa no Congresso, né? E nós fizemos um grupo no Paraná, eu representava o Paraná, Santa Catarina, São Paulo, diversos estados, e constantemente a gente estava em Brasília discutindo o Estatuto. Era justamente o quê? Dar um ambiente, uma simplificação de abrir uma empresa. O empresário, né, pudesse abrir uma empresa pequena em tempo rápido. Era desburocratizar. Sim. E aí criamos as microempresas, criamos a Federação da Micro e Pequena Empresa. E o SEBRAE sempre acolheu e sempre apoiou. Aí, porque aí já começou a ter o quê? Uma instituição, né? Sim. Era a federação que tem assento, a Federação da Micro e Pequena Empresa do Paraná tem assento até hoje no Conselho Deliberativo do SEBRAE do Paraná. Hoje tem a Confederação que tem assento no SEBRAE Nacional. 84 foi o Estatuto. Daí em 88 veio a Constituição, a gente conseguiu incluir um artigo, lembra que vitória que foi aquilo? Foi uma mobilização da sociedade para colocar um artigo na Constituição e a partir daquele artigo é que foi se desdobrando tudo que veio depois. Por exemplo, a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Tem um artigo aqui na lei, na Constituição, dizendo que tem que dar um tratamento diferenciado para a micro e pequena empresa. Agora nós precisamos regulamentar isso, nós precisamos fazer isso sair do papel. E foi desdobrando, né? A primeira Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, as ações de facilidade. Nossa, foi contar toda essa história. Mas é importante, você vê o que me veio aqui também alguma lembrança que é importante nessas histórias, e puxando um pouco do empresário, que né, eu procurei o SEBRAE, eu procurei a associação, na época nós tínhamos a DETEC, da área de tecnologia, e cada um vai buscando o Sindimetal. E a gente observa, e tem um estudo do SEBRAE dizendo o seguinte, não interessa quantos anos tem a sua empresa, a gente percebeu que toda empresa que quebrou, que faliu, independente se foi 1 ano, 6, 20 anos, ela nunca procurou uma entidade de classe, ela nunca procurou alguém para compartilhar as suas experiências. Então o cara ficava lá, o cara montou o CP500 lá atrás, mas já não tem mais, já tem agora outra coisa, viu? Já é o S600, o S700, já mudou, agora já tem fax, agora você não sabe, mas a tributação tem um pouco diferente. O cara ficava lá naquele mundinho dele achando que não, eu sei tudo, eu sou o bom, e aí na hora que vai passando os anos ele vai ficando para trás. Então isso também é uma coisa que a gente precisa destacar para quem nos assiste, né? A importância, muito mais hoje a facilidade de ter acessos à informação, mas além do acesso à informação é lidar com seus pares para buscar fomento, gestão. É o associativismo que você fala. Exatamente, né? Isso. É o que o mundo faz, né? A gente viaja o mundo e você observa o quê? Associativismo, cooperativismo. Cooperativismo. Então, essas são situações.
Porque quando um problema pertence a alguém ali daquele segmento, normalmente o segmento inteiro está sofrendo com aquilo. Sim. Não é isso? Aí vem um presidente ou uma associação, começa a discutir aquele assunto e muitas vezes o assunto resolvido resolve para todos. Exatamente. Quando você fala da microempresa, o grande desafio na época também era capital de giro, dinheiro para o pequeno empresário, porque ele não tinha o quê? Ele não tinha avalista. Nós discutimos, na época eu me recordo que eu era o avalista moral, né? O Banco do Estado do Paraná, saudoso Banco do Estado do Paraná, ele emprestava o dinheiro para os pequenos empresários e eu era avalista moral, quer dizer, na época eu me recordo, na federação, 920 contratos. 2 nós tivemos dificuldade. Porque também nós brincávamos na época, pela verdade, né? Sim. O pequeno empresário ainda tem fio do bigode. Né? Era uma pessoa que levava a sério, tinha dificuldade, mas cumpria. Mas por quê? Porque existia associação, a federação, conversava com o governo, com entidades, veio para micro, super micro, e assim. Então, quando você fala de as empresas um procurarem o outro, porque é aquele detalhe, né? Se você sabe uma coisa, eu sei outra, se nós conversarmos, cada um sai com duas. Né? Então, essa é a vantagem. Não, é verdade. E essa questão do associativismo, da cooperação, né? A gente fala muito em ambiente favorável, né? Sem ambiente favorável você não tem desenvolvimento, você não tem prosperidade. O que significa esse ambiente favorável? Significa muita coisa, né, gente? Dentro desse termo ambiente favorável tem muitas variáveis aí. Nós estamos falando aqui da questão de crédito, de captação, de recursos, né? Para cada recorte que a gente fizer, você vai ter ali inúmeras variáveis. Agora, para chegar nesse ambiente favorável, a gente aprendeu o tal da equação do capital social, né? Isso. Você tem desenvolvimento, para ter desenvolvimento você tem que ter ambiente favorável. Só existe ambiente favorável onde tem cooperação. Só existe ambiente favorável onde tem cooperação. Sim. E só existe cooperação onde tem confiança, né? Ninguém coopera com quem você não confia. Então, essa pesquisa, depois tem outros desdobramentos que não vem o caso aqui, mas aí tem essa pesquisa que você cita do Sebrae, né? Realmente, as pessoas que normalmente quebram, que ficam pelo caminho, são pessoas que muitas vezes estão sozinhas. Na maioria das vezes estão sozinhas. É isso que mostra a nossa pesquisa. Ele enfrentou problema de crédito, ele enfrentou problema tecnológico, ele enfrentou vários desafios. Mas como existe como todo mundo. Mas existe normalmente uma linha assim, uma linha que liga todos esses que passaram por dificuldades e não, infelizmente, ficaram pelo caminho, é que eles estavam sozinhos. Eles não faziam parte de uma associação, eles não faziam parte de um sindicato, eles não se reuniam com outros empresários, com outros pares, tal. Por quê? Porque nesse momento dessas reuniões é que vem a cooperação e nessa cooperação surge o ambiente favorável, que pode ser muita coisa. Pode ser o quê? Conseguir um ativo para a nossa região, pode ser conseguir um novo curso para a nossa região, pode ser conseguir uma linha de... Quer dizer, o que você vai conseguir não importa, mas aquilo só nasceu pelo fator cooperação. Né? É por isso, né, o Walter, nós tivemos uma felicidade de fazer um curso junto em Mondragon. Mondragon na Espanha. Na Espanha, que é uma referência em cooperativismo, top. E nós ficamos 3 dias lá fazendo um curso. E é uma história linda, não vou contar aqui, porque da dia de Mondragon, né, que é uma revolução assim, mas é uma cidadezinha de 23 mil habitantes que, através do cooperativismo, lá na ditadura do Franco, se salvou e se tornou uma potência, a maior cooperativa do Ocidente, do mundo. Né? Atua em várias, além de crédito, engenharia, náutica, linha branca, tem uma agência de viagem, comércio varejista. Baseado no quê? No cooperativismo. Nós fomos lá aprender isso com ele. Lembra? Todos os funcionários eram sócios. Todo mundo sócio. Todo mundo era sócio. Vai mudando um pouco, né? O raciocínio. A pessoa, quando ele ia casar ou qualquer coisa assim, lembra que ele tinha uma participação, aí os rendimentos das ações e tal. É inacreditável. Você fala, meu Deus, mas isso existe, né? E estava ali na Espanha. Mas tudo bem. Mas é bacana, porque eu penso assim também, enquanto você está com esse raciocínio de empresário, de buscar, né, as suas entidades, ali é que você vai começando a se capacitar melhor, vai também melhorando o seu desempenho enquanto empresário e vai trabalhando os seus comportamentos, né? Porque nós temos os comportamentos empresariais, ou assim como o Everson também comentou, poxa, uma coisa divina ser empreendedor, porque em algum momento ele vai tendo algumas características que, olha, por que esse cara deu certo e o outro não? Mas ele não estudou tal coisa, mas você percebe que tem uma característica o cara é corajoso, o cara se relaciona, o cara busca tal coisa. Então isso daí são
atributos que a gente precisa entender enquanto... Aí eu puxando um pouquinho, talvez entender até enquanto pai, para ver assim, poxa, será que esse meu filho aqui, ele tem essa característica, dá para mim treinar essa característica nele? Como é que isso pode fazer para ele ir para uma linha também empresarial? E a gente pode também comentar na questão de, né, Walter, você falou um pouco da sua empresa, mas e aí como é que foi a entrada, como é que entra o filho dentro da empresa, né? E depois também o Everson, enquanto consultor, assim, pô, quantas vezes você já atendeu empresários aqui com, meu filho é melhor ou pior, ou tá achando, como é que a gente pode construir isso com o olhar aí de pai? Vamos tentar fazer assim, um olhar de pai com o teu filho e o Everson, de repente, um olhar de filho ali que já atendeu com o pai pra gente mesclar, e daí a gente vai fazendo um bate-papo. Porque a gente assim. fala isso aí, eu me lembro que quando eu fazia minhas palestras na universidade, assim, que chamava conversar empreendedorismo, era comum falar assim, olha, eu faço o que o meu pai me ensinou. E o meu pai me disse que ele faz o que o pai dele ensinou. Perfeito. O que tira disso? Que era comum antigamente você ter uma linha, receita, né? Lenta, assim, de 20, 30 anos. E agora, já, de anos para cá, você sabe que a cada dia é diferente, né? Então, exige muito. E a gente você colocou uma coisa que é importante até destacar de novo isso, né? Você está dizendo que teu bisavô ensinou para o teu avô, que ensinou para o teu pai. Então, assim, era uma linha... Eu sou metalúrgico, então vem cá, senta aqui comigo, pequenininho, vou te ensinar. Você quer ver uma situação que era simbólica? Da Idade Média, assim, já começa. Mas você pegar umas pessoas que estão vindo aí com idade, a gente falava o seguinte, o balcão ficava marcado da cinta que andava ali, certo? Porque era comum, a cinta sempre ali. O cara chegava, a cadernetinha era a mesma, de dezenas de anos para trás, era hábito. Era hábito. Então, o que nós estamos vendo hoje é que você tem que estar totalmente atualizado. Quando você chega e fala assim, eu vou chegar no meu filho e falar para o meu filho, vamos... Cara, é muito diferente. O mundo é uma complexidade. Ele teve um salto, né, Walter? Porque daí falava assim, por isso talvez, não sei se... meu pai fazia assim, então era assim, de repente com essa geração que já está agora com 40, né? Vamos dizer assim, da tua que veio para o teu filho com 40, ele já teve uma mudança. E ele, que já está com 40, tendo um filho lá com 15, vai ser... Porque nossa geração ali não tinha inteligência artificial. E já o filho dele falou assim, ô pai, você tá louco? Você tá querendo fazer um negócio ali, um contrato? Não, mas no contrato eu faço assim. Marco, mas uma das coisas que me preocupa muito com os jovens, os meus filhos, por exemplo, eu vou falar do meu filho mais velho, o Helder, né, e a própria Ellen, mas eles começaram a trabalhar já com 15 anos. Sim. Né? O Helder com seus 40 e pouco, mas está com 20 anos dentro da empresa. Mas é diferente. O jovem, quando chega, ele já chega como filho do patrão, né? Então, ele já chega com uma certa tranquilidade, não precisa abrir a fábrica, a loja, está lá às 7 horas da manhã. Talvez não precisa ser o último para ver se tem luz acesa, né? Não precisa ver relatório para ver se a empresa está legal para amanhã. Então, essa chegada dos jovens na empresa é uma complexidade. Eu me preocupo muito, porque os pais, eu digo por mim, acho que é muito comum, os pais não querem que o filho sofra o que ele sofreu. Caramba, eu acho que é tão rico, né? Eles sentirem a dificuldade, né? É a dificuldade que vai fazer o cara acordar. Que vai ser mais, ele vai ser ter mais sintonia fina, né? Mas tem que ter uma comunicação, ver se o Everson também complementa, uma comunicação assim, quando você foi abrir lá, você pegou um trilho. Então, de repente, você chegar pro teu neto e falar assim, quando eu pegava um trilho, e de repente teu neto fala assim, vovô, o que é esse negócio aí que eu não tô nem entendendo o que você está falando? Então, de repente, a gente não pode chegar para um filho ou para um neto dizendo assim, você tem que passar pelos problemas que eu passei. Não, é outro problema. É outro problema, totalmente. Não é outro problema. Fala assim, você não passava fax. Tá, então deixa eu passar um fax. Né? Que não tem mais. Então, vem a internet com linha de escada, o cara, de repente, telefone. Hoje nem existe telefone mais, né? Todo mundo só trabalha com celular. Telefone? O que é esse negócio de telefone aí, né? Nem serve para falar, né? Nem serve para falar. Ninguém quer falar. Nem serve para falar. Olha, tem uma coisa que quando a pessoa fala, principalmente quando assumir a responsabilidade,
Mas olha, relacionamento, respeito. Esse tem que passar de geração em geração. E a pessoa tem que absorver, porque quando a gente está numa fase assim de crescimento, normalmente a gente se preocupa muito. Você mesmo colocou que a gente daqui a pouco está ali embaixo, né? Isso aí. Você entendeu? Aí você vai colher. E uma pessoa, quando a gente trata o filho assim com uma certa, com certas facilidades, para ele pensa que tudo é fácil. Né? Então, muitas vezes até eles faltam compromisso, sabe aquele negócio de horário de compromisso. Mais de características, né? São comportamentos. Porque a minha dificuldade vai ser diferente para o meu filho e para o meu neto. Agora, o comportamento... eu acho que tem que ser para todos. O respeito é eterno. É para todos. Né? A ética é eterna. Agora, eu passava fax. Pai, não existe, eu bato a foto aqui e já passei. Mas chega no horário, no compromisso marcado. Isso. E desmarcar compromisso, vai ou não vai. Procurar se ter melhor. Procurar ouvir alguém, sabe? Sentir um pouco de dificuldade do rapaz que trabalha contigo, do empregado. Sabe? Essas coisas assim... que eu acho que ele tem que continuar. Agora, lógico, vai ter muitas coisas que a inteligência artificial vai resolver, como nós estamos colocando aqui, né? Mas essa pegada, sabe? Essas pegadas assim, é muito comum, você ouve assim nas empresas, caramba, o filho do rapaz, o filho aí do meu chefe aí, putz, que cara legal, humilde, hein? Cumprimenta todo mundo, chega na empresa, respeita todo mundo. E como uma coisa, você ouve também, puxa vida, você viu o nosso... filhinho do papai, rapaz, dono do mundo, né? Chega, não passa, não olha, dono do mundo. Porque uma é você olhar que você é dono, outra é você olhar que você é integrante daquela empresa, né? Perfeito. É uma situação muito difícil. Porque quem manda na nossa empresa são nossos clientes. Não tem outro jeito. Se a gente começar a pensar, falar que é dono da sua empresa, está morto. Eu sempre briguei com meus fornecedores, em algumas vezes, Everson, uma certa dificuldade, eu me recordo e algumas vezes fiz isso dentro da sua conversa. Depois você me conta o Wesley talvez quer complementar alguma coisa, mas depois você me conta aquela brincadeira que você falou, uma vez nós estávamos conversando, uma história, você falou assim, você ligou para um fornecedor seu, falou assim, viu, eu quero comprar a sua empresa. Isso, é lógico. Mas como é que era? Não, eu quero comprar a sua indústria. Mas eu vou falar isso quando eu quis comprar quando eu era presidente da Federação da Microempresa, eu quis comprar o Banco do Brasil. Porque eu fui fazer um pedido para o superintendente do Banco do Brasil, teve dificuldade, então vamos fazer o seguinte, o senhor faz uma assembleia, vê quanto vocês querem no Banco do Brasil, que eu quero comprar o Banco do Brasil para resolver esse problema. A gente fala isso porque o Banco do Brasil é de todos. É todo mundo, né? E é isso que você falou, fornecedor. Foi mais ou menos isso. O fornecedor fornece, eu há tantos anos, de repente deu um pico de mercado, não vou poder te atender. Falei, epa, como não? Parte da sua empresa é minha. Mas estou com dificuldade. Então tá, se você está com dificuldade, vê quanto você quer na sua empresa, que eu vou comprar e vou organizar isso aí. Porque, sabe, quando a gente tiver esse espírito, a gente vai ver, você entende? É verdade, a gente não nós estamos ali gestores. Né? Então, tanto fornecedor, como cliente, como o próprio trabalhador que está ali contigo, essa sinergia tem que ter, sabe? Então, isso é uma coisa que eu peço muito para os jovens, não perder isso, é a riqueza, né? Esse tratamento é uma coisa muito gostosa. Acho que o que eu acho, assim, né, no passado, né, essa questão de pai para filho, tal, falando da questão material, na questão ferramental, né? Certo. Você não tinha muita opção, né? É verdade, você não tinha muita opção de mercado. Então, você vinha mais ou menos no mesmo caminho, ou você mudava um pouco ali da linha, mas você não tinha muita opção como os jovens têm hoje. Você ia fazer uma faculdade, você tinha 2 ou 3 cursos para escolher, né? Se ia arrumar um emprego, você tinha 2 ou 3 empregos para arrumar, né? E não estou falando, era excelente, era aquele lá, tal. Hoje, de novo, a abundância, né? Você, para escolher um curso na faculdade, já é uma dificuldade para o jovem, porque tem tanto para escolher. Você falou, né, Everson, quantos cursos? Vocês fizeram um levantamento para você vai? Quantos cursos tem? Para fazer claro que são áreas, né? Mas para fazer essa metodologia de ecossistemas que a gente criou aqui em Londrina, que hoje está para o Brasil inteiro, a gente teve que organizar o que a gente chama de potencial científico-tecnológico. E aí nossos robozinhos lá, né, que vão atrás das informações, encontraram 30 mil títulos diferentes. Né? Claro, a administração disso, a administração daquilo, 30 mil, a engenharia disso, 30 mil cursos. Diferentes. De graduação, né? De graduação. 30 mil só, então dá para você escolher um pouquinho. Aí nós tivemos que classificar isso dentro das 3 áreas do conhecimento, né? Aí tem toda uma lógica de classificação
que a gente seguiu, né, o que assim, que é de praxe, até chegar no que a gente chama de cursos tecnológicos que influenciam, mas 30 mil. Então você imagina para um jovem, isso falando presencial, não, porque o EAD não chega. Então muito mais. Não, muito mais. Imagina um jovem com 17 anos fala assim, filho, que curso quer fazer? Fala assim, pai, então, eu não consegui folhear ainda para ver qual curso que eu quero. É complicado. E eu sempre faço uma analogia com as empresas também, eu que estou dando consultoria né, há muito tempo nas empresas. Muitas vezes na empresa você quer implementar uma cultura diferente, uma cultura mais dinâmica, uma cultura mais orgânica, uma cultura, né, de participação, tal. Mas no primeiro problema que você enfrenta, você retroage. E por que você retroage? Porque você não foi treinado daquela forma, você não foi preparado para aquilo. Então você sonha que o teu filho tenha independência, que o teu filho voe, que o teu filho tal, mas no primeiro problema você quer educá-lo, ajudar do jeito que o teu pai fez. E não tem nada de errado, mas é porque o teu histórico é outro. Você deu certo comigo, então isso aqui está errado, né? Então eu procuro ver a coisa, de novo, né? Sempre com um olhar assim, positivo. Nós estamos vivendo uma nova fase, né? Com muita coisa, muita informação, muito conhecimento, tal. Isso daqui para frente não tem parada. Mas na minha época também era assim. Na minha época, 20 anos atrás, 30 anos atrás, na faculdade, 40 anos atrás, olha, você tem que se preparar, vai faltar emprego. É a mesma linguagem, que não mudou nada. Então, só para reforçar o que o Walter falou. Então, o que é a essência? A essência é que nós temos que formar. Pessoas de caráter, pessoas honestas, pessoas com respeito, pessoas que valorizam a convivência, pessoas que porque é isso que vai fazer a diferença na vida. Porque conhecimento ferramental depende só da vontade de você acessar. IA vai acabar com o emprego? Vai nada, vai abrir muito mais emprego, vai abrir muito mais oportunidade. Um pouquinho mais de 30 mil agora. Exatamente. Então, voltando, Sim. O que é essencial, que é o que você fez com os teus filhos, eu tento fazer com os meus, olha, o que é importante? Valores. Educar para os valores. Aqueles valores que você acredita que a sociedade também entende como essenciais para a vida, né? Acho que é isso que a gente tem que buscar. Porque né? dá para a gente, talvez, separar, né? Se a gente conseguir, assim, em dois aspectos, né? Everson e Walter. Um que é o operacional. Os nossos bisavós, tinha enxada. Aí depois da enxada veio, agora veio já o cavalo ali, já começou. Agora veio o trator. Ou seja, mas isso, agora que nós estamos falando um pouco, né? Que estamos falando, antes tinha fax, agora tá com inteligência artificial. Mas isso tudo é ferramentas, né? Exatamente. Tudo isso são operação. A operação está mudando. Agora, o comportamento humano. Tinha enxada, mas tinha que ter o comprometimento de acordar que tinha que estar lá para fazer, né? O respeito, ou respeitar o mais velho, porque ele está te ensinando. E aí tem, acho que esse complemento, né, da gente conseguir separar isso para os jovens e dizer assim, né, isso aqui é muito forte, esse comportamento. Né? Não só as ferramentas. Eu sei inteligência artificial, meu pai não sabe, então ele é um burro. Calma, pera lá, mas não é assim, né? Ensina o teu pai então. Né? Teu pai teve paciência para te ensinar a você fazer outras coisas, agora você também pode ter uma paciência para ensinar o teu pai em ferramentas, né? E o comportamento, eu acho que esse é o grande diferencial. Porque você fala, é muito comum, né? Eu vi, pai, você é um dinossauro, ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo, mas esse tudo dele está aqui. Falta a base. Os pais dele com certeza conhecem a base. Claro. Ele não vai conseguir viver com esse conhecimento dele se ele não tiver toda a experiência que o pai dele tem de 20, 30, 40 anos. Né? E é muito comum isso, hein? E a gente percebe, meus filhos, por exemplo, eles vão, por mais que você bate na porta e vão falar assim, chorando para trás, né? Caramba, eu fiz tudo certo. Então, vamos conversar, vamos realinhar. Essa é a voz, né? Vamos entender. Esse é o lado isso é relevante, né? Isso é relevante, sabe? Porque é chocante. Eu diria que no nosso tempo, praticamente não tinha isso. Porque os nossos pais, eles eram muito mais turrão, né? Claro, mais durão. Claro. Hoje os pais são mais acolhedores, e tem que ser mesmo. Sim. E tem que ser muito mais acolhedor. Porque hoje nossos filhos, eles são mais frágeis.
Não é verdade? Eu acho que eles se empolgam, se preparam e vão para o desafio. Aí bate a cabeça na porta, ele volta. Se ele não for acolhido, pode gerar uma frustração. Sim. Então, esse papel, nesse momento, precisa ter abertura tanto do filho, de ter no pai um porto seguro, né? De poder relatar, poxa vida, fui lá e tal. E o pai ter uma grandeza, sabe? É um desafio também que eu acho. Eu observo algumas pessoas, a grandeza de, não, tudo bem, vamos lá. Do que daqui a pouco, puta, mas também você não fez isso, você não fez aquilo. Quase você foi um burro, né? São palavras que tem que tomar muito cuidado, porque a gente, como sabe, eu sempre brinco, né, que eu sei tudo. Eu sempre brinco, vocês conhecem a minha história, né? Eu sei tudo e mais um pouco. Aí meus filhos, calma, né? Mas nessa hora não, esquece. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, porque senão você fecha a porta. O filho tem que ter abertura de saber apertar o botão e falar, pô, pai, não deu certo, e aí, caramba? Vamos dialogar, né? Vamos trocar figurinha aqui, vamos achar um jeito bom, com muita humildade em ambas as partes, que não é fácil. Como é complicado o filho daquela postura dele, e a gente falar de novo, né? Eu acho que esse é um desafio grande, hein? Sim. Eu tenho colocado muito a questão que eu falo com os meus filhos, eu falo assim, filho, existe uma comunicação que eu falo que é 1 minuto antes. Eu falo, em 1 minuto antes a gente evita a guerra, a gente evita desastre, a gente evita a briga. Se você liga pro pai e fala assim, pai, eu acho que eu estou pensando em fazer tal coisa, o que o pai acha? Esse é 1 minuto antes. Porque depois que aconteceu, você vem contar para mim e fala assim, ou eu descobri, né? Então, eu fiz tal coisa. Pô, mas se você tivesse falado 1 minuto antes, vou chegar atrasado. Se você tivesse mandado uma mensagem 1 minuto antes, porque de repente eu estou esperando todo mundo aqui, você não deu, eu falo, então, fica aquela cara assim. Então, filho, comunicação 1 minuto antes. Eu acho que isso resolve muita coisa. E ter essa humildade, né, que você coloca muito bem, do pai ter esse contato com o filho com o pai. Eu sou voluntário do CVV, do Centro de Valorização da Vida, e a gente aprende muito que é o ouvir com ouvidos afetivos. Então vai ter momento que você tá louco para dar uma porrada, né? Louco para querer... Mas aquele momento que se você fizer isso, o teu filho fala assim, cara, eu não vou falar com meu pai. Isso. Porque, toda vez que eu sento, pai, vem cá, quero conversar. Pai, eu tô fazendo um negócio lá na empresa e fiz tal coisa, mas, o cara não pagou em dia. Pô, mas também você não pegou a linha de crédito? Cara, você não consultou isso, não consultou aquilo? Pô, pai, não dá pra você acalmar um pouquinho, me ensinar então? Porque toda vez que eu vou conversar, já vai dar porrada. O que vai acontecer? Na terceira vez, eu falo assim, cara, não vou contar pro meu pai. E aí aumenta, olha o tamanho do pepino, porque daqui a 1 ano... A bomba é desse tamanho, e daí, eu acho que isso, e vale para os dois lados, né? Vale para os dois, pai para filho, filho para pai. Marcos, eu completava uma outra coisa aí, é muito comum. Vamos falar em cores, né? Vamos supor que o cara está tomando uma decisão de tem que escolher a cor verde. E eu tenho a experiência que eu sei que a melhor cor é azul. Certo. Certo? Agora, caramba, cadê a humildade do pai de deixar prevalecer a verde? Uhum. Mas não tem problema que a verde ela não é tão eficiente como a azul. Mas se ela parte do filho, encoraja ele. E nunca vai falar que eu sei que o azul era melhor. Não. Você escolheu a verde. Esse é comportamento que eu acho que é uma riqueza, porque você sabe que o verde ele é bom, não tão bom como o azul, mas muito melhor que o amarelo. E como se ele fosse escolher o amarelo, aí talvez você pudesse usar uma técnica, né, de, filho, vamos pensar de novo, tal. Mas ele tá bom. Agora, já pensou quanto vale um bom comandado pelo filho do que um azul você comandando? Ele fica em segundo plano de novo. Então, essa riqueza do pai, valorizar o verde que foi escolhido por ele, hein? Isso aí nas suas experiências. Não sei, recentemente eu estava conversando com um empresário, ele estava contando, que a gente conhece também, não vou citar o nome, mas vocês conhecem uma pessoa de sucesso, assim, como pessoa, como ser humano, como pai de família, né? E ele estava contando da experiência dele no trabalho, né? E aí ele falou, Everson, quando ele era empregado, teve uma tal empresa, foi que me... Né? Daí ele falou, eu imagino que seja o Sebrae que fez isso por você. Então, já vão ver onde eu vou chegar, né? Eu falei, sabe que não foi, né?
apesar de ter, né, o Sebrae me preparou para a vida, estou há anos aqui, mas foi quando eu tinha 15 anos que eu fui trabalhar num cartório, né? E o cara do cartório era um cara espetacular, já falecido, um cara fantástico, impressionante. E eu vinha da roça, não sabia fazer nada, não sabia nem... Né, eu era bom datilógrafo, a única coisa que eu sabia fazer, porque a gente tinha que fazer datilografia. E eu lembro, sabia arquivar as coisas, não sabia fazer nada. Né? Fiquei 11 meses lá, e de lá, saí de lá direto pro Itaú com 16 anos. E nesses 11 meses ele falava: Everson, na vida tudo dá certo, então não tenha medo de errar. Você está aqui para trabalhar comigo, e me veja em cartório. Na época se batia escritura com gelatina, aquelas coisas todas que você não podia ter erro nenhum, não podia ter rasura, porque depois o juiz tinha que assinar o livro. Então eu diria assim, um ambiente muito regrado e muito forte, né? Assim, para não ter erro mesmo. E um menino de 15 anos, o cara falar isso, né? Então eu levo isso para nossa vida de pai também, né? Poxa, na vida tudo dá certo, né? Então não tenha medo de errar no sentido de se arriscar, de tentar outras coisas, né? Aquilo me deu uma segurança na minha vida profissional. Eu acho que é isso que a gente tem que transmitir para os nossos filhos, né? Não é fácil, né? Acho que todos nós somos pais, não é fácil. Mas, poxa vida, né? Vai lá, né? Não tenha medo de errar. Se errar, a gente vai consertar. Estou aqui para te ajudar a consertar. Estou aqui para buscar novo caminho. Agora, não tenha medo de bater de vez em quando a cara na porta, porque faz parte do jogo. E é tão importante, vai acabar, né, que nem você escutar uma palavra dessa, né? Dizendo assim, ó, vai dar certo. Você... Nossa, estava com um piano aqui atrás, aqui, né? Agora, você não erra. Assim, você já fica mais tranquilo. De repente, o pai fazer igual você destaca, né, Walter? Dizendo assim, ó, ele está escolhendo ali, mas perante os demais, ele falar que o verde, putz, ele já ganhou o ano. De repente a meta vai ultrapassar. Você fala assim, rapaz, se fosse no azul, acho que talvez a gente ia só chegar na meta. Agora com o verde, puta, passamos a meta. É lógico. Porque é a confiança, né? E tanto dele, o filho né? olhar pro pai filho, e o filho olhar... né? O verde ele que escolheu. Ele põe e toda vai a energia em cima dele. Boa, isso aí, bota toda a energia. Pode ter certeza disso. Isso é... E falando um pouco de... Abrir um pouco assim agora... sobre essa questão associativa, né? Então, Walter, FIEP, Sindimetal, né? O Everson com essa questão dos ecossistemas de inovação. O que isso talvez mudou para essa nova geração que está chegando? Vou tentar fazer o seguinte. Nós, né? Vamos dizer assim, 50, 60... a gente não tinha ecossistema de inovação há 40 anos atrás. Ou talvez era alguma coisa diferente que a gente não imaginava. Tinha uma federação, mas putz, a gente aqui não sabia direito, sim de metal, sim de alguma coisa, ou associação. E para os jovens hoje que estão com 20, 30... Não vou falar porque eu dirigi carro com 13 anos. Ninguém, né, percebe, mas eu dirigia carro com 13, comecei a trabalhar com 10, com meu avô, vendendo café. E, essa geração é diferente, né? Mas como é que é isso, essa questão do ecossistema de inovação e FIEP, associativismo? O que a gente pode, pensando em empreendedorismo para isso, em geração de riqueza, prosperidade, família, pai e filho, o que dá para... Eu sei que a pergunta foi bem ampla, né? Mas é justamente para a gente navegar um pouco na resposta. Bom, nessa questão de ecossistema, né? Ecossistema... tudo cabe dentro dessa palavra, né? Então, assim, ecossistema de inovação, por exemplo, né? Que é o que a gente vem trabalhando ultimamente, nos últimos anos. Então, você está falando de inovação em tecnologia. Ele nunca existiu? Não, ele sempre existiu, né? Você não cria um ecossistema, o ecossistema sempre existiu, né? Ele está ali e qual que é o seu objetivo? É que tenham negócios inovadores, né? Hoje a gente fala muito de startup, né? Mas não necessariamente startup. Quando o Walter lança a fritadeira dele, lá eu tive a oportunidade de lembrar lançando a fritadeira no protótipo ainda, ele emprestou para a gente levar na UEL lá para mostrar para a tua. Leva na tua, botamos no carro de um amigo meu, levamos lá para mostrar o que ele estava desenvolvendo. Era inovador, muito, mas muito inovador, né? Então, quando a gente fala de negócio inovador, a gente está falando das startups, nós estamos falando de qualquer empresa que lança uma unidade de negócio, um novo produto, uma nova linha de representação. Aí, né, podemos viajar aqui. O que acontece do ecossistema é que a gente faz um recorte territorial, aí, por exemplo, vamos pensar aqui em Londrina, já que a gente está aqui em Londrina. E esse ecossistema de inovação, ele começa a ter algumas variáveis que começam a ajudar.
Então, por exemplo, né, hoje você tem legislação que favorece a inovação, você tem incentivos para quem está inovando. Isso o Brasil inteiro tem? Tem. Então, nós concorremos com o Brasil inteiro. O Paraná inteiro tem? Tem, concorremos com o Paraná inteiro. Mas Londrina também tem algumas leis de... Pô, então, aí as empresas de Londrina têm uma vantagem competitiva ou comparativa com outras empresas. Puxa, aqui em Londrina, pegando de novo, falando em Londrina, nós temos aí 14 instituições de ensino superior, 1.400 laboratórios, segundo o recente mapeamento feito aí pela governança de IES. Aonde estão localizados? Estão localizados em Londrina. Então, conhecimento, mão de obra, talentos, estão mais próximos. Então, é mais fácil eu inovar aqui, é mais fácil nascer uma empresa inovadora aqui do que numa outra localidade. Por quê? Porque, de novo, a gente está falando do ambiente favorável, lembra, né? O ambiente favorável são essas variáveis. Hoje, nós temos em Londrina, nós tínhamos 2 ambientes de inovação, hoje nós estamos com 55 ambientes de inovação. Alguns ainda estão nascendo, né? Então se consolidando. Mas para quem queria montar uma microempresa, uma startup há 10 anos atrás, você tinha 2 ambientes, hoje você tem 55. Opa, alguma coisa está acontecendo. Então, para fechar, ou senão a gente vai falar... Por que tudo isso aconteceu? Por causa do associativismo e cooperação. Porque as entidades, as lideranças começam a confiar uma na outra, começam a conversar. Como é que a gente melhora o nosso ecossistema? E isso não tem fim, né? Quando é que vai ficar bom? Não vai ficar bom, né? Não tem, exatamente, não tem fim. Quando a gente chega na meta, a gente aumenta. Exatamente. E é isso mesmo, é um processo de desenvolvimento. Eu sempre falo que desenvolvimento é desfazer, né? Para brincar, o pessoal fica explicando. O que é desenvolvimento? Eu sempre falo, é o prefixo des com a palavra envolvimento. Quando a tua empresa não está se desenvolvendo, ela está envolvida. Ela está envolvida com uma tecnologia, ela está envolvida com os fornecedores, ela está envolvida com produto, ela está envolvida com alguma coisa ali. Se você quer desenvolver, você tem que desfazer aquele envolvimento. É fazer, desfazer, montar, desmontar, envolver, desenvolver. Então, se nós queremos desenvolver uma empresa, nós vamos ter que lançar metas mais ousadas, uma nova linha de produto. Se eu, enquanto profissional, né, já que eu não sou empresário, eu quero me desenvolver, eu vou ter que fazer um novo curso, eu vou ter que fazer uma viagem, vou ter que mudar de emprego, vou ter que mudar de projeto aqui dentro do Sebrae e tal, porque isso faz com que eu me saia do quadrado, né? Desenvolver é sair do quadrado, né? Se eu quero desenvolver o nosso ecossistema, né? Voltando, nós precisamos desfazer os envolvimentos. Então, o Walter falava, antigamente, nas universidades, eu lembro ele falando isso aí, os donos, os pesquisadores do laboratório tinham a chave do laboratório, né? Veja, era uma forma carinhosa de falar, olha, pessoal, a gente precisa quebrar isso aqui. E olha o que está acontecendo em Londrina hoje, quantos laboratórios, quanta pesquisa, quanto envolvimento. 1.400 laboratórios? 1.400 laboratórios. Nem todos estão abertos para... Né, porque alguns são exclusivos da área acadêmica. Mas hoje o que você encontra de empresas, de universidades fazendo transferência de tecnologia, tudo conversando. Por que isso aconteceu? Porque desenvolveu. Através da cooperação, você criou um ambiente favorável. De novo, as variáveis de ambiente favorável são inúmeras, né? Nesse caso, nós estamos falando só de transferência de tecnologia. Fez com que eu saísse do meu quadrado. Através do quê? Associativismo ou cooperativismo. Ou seja, fazer com que as pessoas se encontrem para conversar. E nós 3 aqui, estamos cansados de fazer isso, né? Cansados não no sentido de ter habituados. Através do sindicato, através da associação comercial, através das diversas governanças que existem em Londrina, dos diversos conselhos. Isso é uma riqueza impressionante que nós vimos lá em Mondragon, que nós vimos lá em Bolonha também, lembra, né? É muita gente conversando. A gente vai olhando, vai fazendo esse benchmark, né, Everson e Walter? E também aquele detalhe que é importante, assim, um pouquinho da ambição, um pouquinho da concorrência, né? Que é diferente da ganância, assim, mas aquela cidade lá tá, ou se aquela empresa está fazendo, eu também posso fazer. Claro. Se aquele município está fazendo, eu também posso fazer. Isso é positivo, né? É extremamente positivo. Tanto que... Né? Claro. Assim, Deus proporciona isso aí para dizer, você estava lá pequenininho, mas você tem que começar aí, velho. Você tem que começar a se mexer um pouquinho. A gente vai. Se Deus não quisesse que a gente não tinha dado a inteligência, né? Deu inteligência exatamente para a gente pesquisar. Exatamente. Deu inteligência para a gente. E vai fazendo a cooperação. Novas, né? 1 mais 1 vai dando 3. 1 mais 1 vai dando 3. Quando o Everson fez essa colocação dele, né, colocou tudo em hoje, né, Everson? E eu tenho que voltar ao passado. Né? Vamos lá. Quando você fala assim, se nós chegamos no que chegamos hoje, porque quando você chegava no passado, tudo você tinha representantes estaduais. Quem representa o metal mecânico era um sindicato
estavam lá em Curitiba, né? Estava na capital, né? Estava tudo na capital. Então a federação era na capital, os sindicatos eram na capital, e eles decidiam por nós, o Paraná inteiro. Então isso foi uma luta muito bonita na época, onde começou a desmembrar. Os sindicatos começaram a abrir as suas bases territoriais e levar para as suas regiões. Então hoje nós temos muitos sindicatos que vão discutir o problema dele na região. E você vê, isso foi um avanço do passado, né? A federação mesmo não olhava para o interior, sabe? São desafios. As associações comerciais, elas eram fortes, mas elas, na sua região, cidades pequenininhas, não tinha associação comercial, tudo era tanto oxigênio. A Associação de Curitiba chama ACP, né, Valdo? ACP, Associação do Paraná. Comercial do Paraná. Tipo, sabe? Eu aqui em Curitiba que mando tudo. Olha, sabe? Então, se você pegar isso, e vocês observarem, já que nós estamos fazendo uma para pessoas verem que anos atrás era tudo concentrado. É verdade. Tudo concentrado. Houve uma luta nas quais eu participei, e nós aqui, para justamente, sabe, dar voz às regiões. Cada um com a sua particularidade, cada um com o seu sonho. E hoje isso, nós, o Paraná e o Brasil praticamente todo, tem a sua representação. E esse fortalecimento dessas entidades, você vê a Federação FIEP também, ou outras federações, todas regionalizadas. E o que favorece, né, Everson? É o ecossistema, porque já estão fortalecidos. Como que nós vamos discutir um ecossistema de Londrina se tudo tivesse concentrado na capital? Não tinha jeito. Então, houve uma base, e hoje Londrina, isso que o Everson está falando, quer dizer, além de ter o ecossistema, nós somos quase uma referência, né? O Paraná, Londrina, é um trabalho fantástico que está acontecendo, e é isso, sabe? O empresário que quer ser empresário e quer empreender, ele tem que apertar na campanha do amigo dele e trocar figurinha. Sim. Tem que se enriquecer, não tem jeito. Eu falei da equação do capital social, falei que não ia complementar, mas vou ser obrigado a complementar aqui, né? Tem jeito. Então, eu tinha falado que o desenvolvimento acontece, né, a partir do ambiente favorável, que só tem ambiente favorável, já tem cooperação, e a gente só coopera com quem a gente confia, né? Tem mais 2 itens nessa equação, que chama-se identidade e pequeno âmbito. Você só confia com quem você se identifica. Então, por isso a importância de você regionalizar, de fazer coisas menores, porque daí nós somos londrinenses, nós somos pé vermelho, nós somos do eletrometal mecânico, nós somos da TI, quer dizer, eu me identifico com você, nós somos pais, então a gente se identifica aqui porque nós somos pais. Exatamente. E isso é mais forte quanto menor o âmbito, né? Quanto menor o âmbito, não é pequeno âmbito, quanto menorzinho, mais identidade a gente vai ter. Não tem aquela piada assim, eu brigo com meu irmão, né? Um ditado, né? Eu brigo com eu e meu irmão. Eu brigo com meu irmão, mas eu e meu irmão brigamos com meu primo, né? Eu, meu irmão e meu primo, nós brigamos com o nosso vizinho. Eu e meu irmão brigamos com o meu vizinho. Quer dizer, a identidade está no núcleo central, no núcleo menor, né? No menor núcleo. E por isso esse trabalho é importante, porque através do pequeno âmbito você gera identidade, que vai gerar confiança, que vai gerar cooperação, e aí você matou a charada aí, né? É por isso que esse desenvolvimento vem acontecendo de forma tão brilhante, né? É fantástico, hein? Para construir história tem que ter um passado, né? E graças respeitar a Deus, as diferenças que houveram lá, trazer. Outra coisa que eu sempre falo, respeite a história. Nada acontece por acaso. Ela tem o porquê, alguém sofreu por aquilo, né? Não tem. Não, vou fazer. Como que eu vou fazer? Para um pouco. Não, o ecossistema aí teve um passado. É verdade. Tem pessoas que, quando você fala assim, ele fala, mas o sindicato desmembrou. Para desmembrar um sindicato, tinha que ter carta sindical, ir para Brasília, senão você ficava preso com Curitiba. Aí Curitiba fazia convenção para toda a região do Paraná e esquece as características da cidade. Exatamente no pequeno âmbito, né? Com a identidade que tem lá. Então, isso que o Everson colocou é verdade mesmo. Quanto menor, mais representativo no sentido de unidade ali, né? Quanto mais sucesso vai ter. E a outra questão que daí, né, a gente... que é a conexão. Quer dizer, eu falo assim, você cria tudo isso para quê, né? Você cria todo esse movimento para quê? Para fazer uma única coisa, fazer com que as pessoas se conectem. Só isso. Né? Que é a cooperação, que é o que a gente estava falando. Então, por exemplo, se eu tenho uma entidade, é claro que ela vai prestar serviço, ela tem lá tudo, né? Mas qual é a principal função dela? Fazer com que os empresários daquele segmento, se for um sindicato, se conectem.
Ele não precisa fazer coisas grandiosas, mirabolantes, mas ele precisa fazer com que as pessoas saiam das suas empresas, né? Venham conversar, venham trocar ideias, tal. Se eu sou uma entidade de classe técnica, tal, eu tenho que fazer com que os profissionais daquela entidade saiam daquelas empresas, tal. Porque no fundo, né, um ser humano precisa se conectar a outro ser humano, nós precisamos conversar, porque é daí que nasce a inovação, daí que nasce os negócios, daí que nasce a prosperidade, daí que nasce tudo, né? Sim. E aí, a gente já está quase chegando no final, mas vou fazer 2 perguntas, uma agora ligada um pouquinho na experiência de vocês, o Everson pelas consultorias e o Walter por toda a experiência que você já teve, Sentimental e FIEP, como é que vocês acreditam a relação de pai e filho, empresarialmente falando? Tem alguma coisa que de repente vocês identificam ou possam compartilhar aqui para dizer assim, poxa, isso daqui, se o pai e filho tiver essa característica, ou se a gente puder dar alguma orientação para filho com pai, pai com filho, principalmente em algumas questões de negócios, o que será que vocês observam pela experiência aí, Walter? Walter tem várias experiências, né? Inclusive do colégio. E colégio vale também porque às vezes o pai desemboca, abre a porta e fala, pula, né? E vai pensar que a escola vai resolver o problema isso, dele. Esse negócio aí, a escola vai resolver isso aí, deixa... Mas uma das coisas que a gente que está no meio empresarial, e a gente conversa empresário com empresário, qual é o sonho de qualquer empresário? Ter sucessão na sua empresa. Que tenha alguém continuando a sua empresa. É o sonho de qualquer empresário. Entendeu? Que você pedir para ele, a minha expectativa é isso. Mas a gente tem que respeitar a individualidade, né? Sim. É impressionante como as pessoas, cada um tem a sua visão. Tem pessoas que já nascem e começam a ter aversão pela atividade do pai, porque não se identificar. É natural isso. Então, é uma situação um pouco complicada, viu, Marcos? Eu vejo que tem que ter realmente esse trabalho, né, de aproximação. Principalmente, eu sou contra isso de chegar, o filho ter 30 anos para vir para a empresa. Eu acho que eu acho que aí houve um distanciamento muito grande. Sim, já perdeu. E também o exemplo, né, Walter Everson? De repente o pai chega em casa e fala, nossa, que saco que é esse negócio. E o filho está passando lá com 10, 12, 15, 18 e fala daí, filho, vamos para a empresa. Eu? Nesse negócio aí que você está falando? Não, eu acho que vou fazer outra coisa, porque faz 20 anos, 10 anos que eu estou ouvindo, 12 anos que eu estou ouvindo, você só reclamando, esse troço aí deve ser, e não quero nada. Não, mas é bom. Agora você vai falar, você já... Há 10 anos está quase brigando com a mãe por causa disso. Isso. Né? Então, realmente é detalhe, sabe? Construir mesmo, dizer assim, vai existir dificuldade, mas peneira aqui, a casa a gente teve por causa disso, a sua criação, a minha, tudo que a gente... Então, assim, saber, às vezes o pai enfrenta dificuldade, mas, dá para... Acho que o exemplo paterno, eu acredito muito que é... Claro, talvez quando a gente foi pai lá no comecinho, a gente não tinha talvez tanto essa... Mas quanto que é importante a gente toda hora refletir, falar, essa minha atitude vai trazer o quê, né? Para mim, né? Para os meus filhos. O que isso vai acontecer? Né? Porque, olha, eu estou com meus 70 anos, né? Então... O meu filho muitas vezes fala assim para mim, pai, eu falei com tal pessoa, ele falou, ele elogiou você, não sei o que saiu. Caraca, como que fica o coração do filho? Não é verdade? Boa. Entendeu? Enche o coração. Então a gente é exemplo. Exato. A gente é exemplo. E vice-versa. Quantas vezes você encontra uma pessoa, eu encontrei com o seu filho. Que molecão legal, hein? E aí, estufa o peito, tem coisa, sabe? Cumprir a missão. Marcos, é uma situação muito sensível. Essa aproximação do exemplo, de estar junto, de enfrentar junto, é um desafio muito grande, sabe? Sim. Eu sinceramente fico assim pensando, caramba, o quanto que nós precisamos hoje estar junto.
Porque no nosso passado, no meu tempo, não tinha problemas de desgraça, de problemas disso ou daquilo, né? Das pessoas desvirtuar, ir para um caminho, né? Não tinha isso. Era menos, né? Era quase inexistente, Marcos. Hoje, o mundo está muito complicado. As pessoas, para se frustrarem, se decepcionarem e não ver perspectiva, é muito comum até. E fazem aí o que, né? Uma situação difícil. Então, a responsabilidade do pai é muito grande. Ele aumenta muito grande porque o jovem está sensível, né? Se nós tínhamos 4, 5 cursos para fazer no passado, agora tem 30 mil, mas onde eu vou? Né? Então, até ele pensa assim, meu Deus do céu, o que é concorrente que eu tenho? E sabe que tem curso que hoje começa, amanhã não existe. Então, essa aproximação, essa energia é muito importante. E nós, pais, sempre pensamos o seguinte, caramba, eu sei que eu vou morrer logo, né? Ou antes. Como será o meu filho, né? O sonho de qualquer um é que tenha continuidade, que esteja bem, tá? Então esse é o desafio. E com certeza o filho também, ele quer estar preparado, né? Ele está preparado, porque ele sabe que quando o pai dele vai embora, depende dele. Sim. Então, nem todo mundo fica assim, meu Deus, meu Deus. Mas isso é uma das coisas mais certas que nós temos, né? Entendeu? Uma passagem. Que um vai passando para o outro. Então, essa aproximação é importantíssima nesse momento. O que eu acho, né, o Walter já praticamente já respondeu. Eu acho que questão empresarial, né? Acho que o empresário, eu não sou empresário, né, mas o empresário tem que colocar o filho para experimentar a empresa. Da mesma forma que qualquer pai tem que dar o máximo de oportunidade para os filhos para experimentar várias coisas, né? Experimentar, ter alternativas na vida, né? E a empresa, se você tem uma empresa, você tem que colocar aquilo ali como algo importante para ele ganhar experiência, para ele viver e tal. E vai até onde? Acho que vai até o limite da individualidade dele, né? Da mesma forma que você tem teus sonhos, ele também tem que ter os sonhos dele. E minha mãe falava isso, ela falava, ó, você pode perder tudo, você não pode deixar de sonhar. Né? Na época a gente morava na roça, não pode perder tudo, mas não deixe de sonhar, não deixe de sonhar. Né? Sonhar o quê? Muitas vezes é sonhar fazer uma faculdade, muitas vezes fazer uma viagem, muitas vezes é empreender, quer dizer, mas você tem que ter um sonho, né? Porque ele vai se materializando, né? Vai materializando. Na sua mente vai se materializando. Exatamente. Então, o sonho, acho que do empresário é fazer a sucessão, mas tem que discutir o sonho do filho também. Será que o filho é assumir a empresa? Às vezes não é, às vezes é ir por outro caminho, e aí tem que respeitar, né? E isso daí, então, é interessante, Everson, porque eu já tem alguns amigos empresários que o avô, né, passou para o pai é assim, e aí o neto foi trabalhar, virou diretor, e aí quando o pai desse daqui faleceu, ele disse aqui, falou assim, vô, não é o que eu quero, eu tava sufocado aqui, eu quero outra coisa. E aí, fala, minha Nossa Senhora, que de repente aquele lá que está com 70 anos ou 80 anos, que de repente queria tudo uma linha bonitinha, e aí a gente não tem essa condução, né? Com um empresário, que a mãe dele também foi uma microempresa, né? E ele tem uma empresa um pouco maior, mas aí, né? E ele falou um negócio, né? Eu falei, olha, tal, né? Sua mãe dele já faleceu. Mas tua mãe, aquele negocinho que ela tinha, né? Uma microempresa, fechou, tal, né? Ele falou, minha mãe diz assim, serviu para o propósito. Serviu para o propósito. Quer dizer, qual era o propósito? Né? Ter comida em casa, criar família, criar os filhos, né? Os 2 filhos são formados, tem faculdade, um é empresário, o outro é uma professora, né? E funcionária pública. Você entendeu? Serviu para o propósito. Eu acho que isso para o propósito. É claro que se você der continuidade, acho que é o sonho mas se não der, você serviu para o propósito, né? Da mesma forma que você como funcionário, você está aqui, mas tem um propósito maior, né? O propósito maior é o quê? É você, no fundo, nós queremos ser felizes, queremos ter uma família feliz, queremos ter filhos, bons filhos, né? Decentes, filhos que queiram lutar. Então, o trabalho, né? Vem de Deus, da mesma forma que eu falei do empreendedorismo lá. Isso é um dom de Deus, nós temos que aproveitar. Olha, você está aqui, trabalha numa empresa legal, tem um emprego, ganha o seu salário, tal, para quê? No fundo, claro, para a empresa, mas para a tua família, né? Se você pensar assim, tudo faz sentido, né? Tudo faz sentido.
E aí a pergunta final, porque a gente vai criando a emoção, né? É bonito falar desses negócios, a gente fica emocionado, né, Walter? A gente que é meio... Eu sou alemão, meio italiano, então a gente fica assim, é um equilíbrio assim, meio duro, né? Pra gente chegar no final, o que vocês poderiam deixar? A gente já falou bastante coisas aqui de características, de legados, vários ensinamentos, mas tem alguma mensagem final que vocês gostariam de deixar? Eu gostaria que, né, vocês passassem isso assim, poxa, ó, esse legado de família, o que a gente poderia deixar para quem está nos assistindo, assim? A gente já falou bastante coisa, mas como um final, assim, né? Eu estou falando um pouquinho assim para vocês pensarem um pouco mais, né? E aí vocês elaborarem para a gente fazer esse encerramento, que para mim eu fico... Cada episódio... né, da Voz da Experiência, para mim, eu vou só acumulando isso e para mim é muito rico e quero agradecer de novo Walter e Everson. Não, obrigado pelo convite, né? Não tive a condição de agradecer no início, né? Eu acho que basicamente o que eu acabei de falar, né? Na verdade, a mensagem final, né? Para aqueles que acreditam como eu, nós estamos aqui, né, de passagem, né? Sim. Nós temos que viver essa vida muito boa, né? Muito bem, né? Vamos ter dificuldades, vamos ter felicidade, porque faz parte da vida, né? Não é isso, né? Uhum. A vida é assim, tem coisas boas, tem coisas ruins, tal. Coisas, né? Dificuldades, mas a gente tem que aproveitar enquanto a gente está aqui para tirar o melhor dela e para quem acredita como eu, sabendo que tem algo melhor te esperando, né? Sim. Né? A vida é para ser vivida, não sofrida, né? Exatamente. Eu sempre conto. E sempre vai dar certo, né? Como é que é lá do cartório? Sempre? Né? Não tenha medo do erro, vai dar certo, né? Isso. Não, e se a gente acredita realmente, a gente sabe que tudo conspira para o bem, né? Então, essa semana nós estávamos falando isso com uma pessoa, tudo conspira para o bem. Então tem tudo. Não é possível, tem que ter um motivo por isso, né? Tudo está conspirando para o bem, né? Mesmo que as dificuldades que a gente está passando, né? Então, no final, ou a gente não acredita, né? Tudo vai conspirar para o bem, né? Exato. No final. Então, acho que é isso. Acho que essa é a mensagem. Everson, quando vocês falam isso, né? Eu sempre tenho comigo assim, puxa, mas está difícil, parece que não vai dar certo. Eu falo, não, vai dar certo. Né? Eu até comento assim, que se está difícil é porque o certo vai ser melhor ainda. Sabe? O melhor ainda, porque você não vou me frustrar. Não está dando certo ainda, que vai dar certo, vai. Mas está tendo uma certa dificuldade porque ele está ajustando para dar certo. E a vida, cara, eu sou de uma opinião que as pessoas têm que... Eu sempre falo muito isso, sabe? Eu fico muito triste quando a pessoa olha só para o próprio umbigo. Uhum. Parece-me que ele veio no mundo sozinho. Caiu. Uhum. Pô, nós estamos falando em associativismo, nós estamos falando em cooperativismo, nós estamos falando em sociedade, nós estamos falando de um conversar com o outro. Sim, isso. Né? Um enriquecer o outro. É viver em comunidade, caramba, sabe? E eu acho que todas as vezes que a gente está em comunidade, em amigos, trocando ideia, um está fazendo bem para o outro. Você notou quantas vezes você tem uma palavra amiga, né? Um detalhe. Então é muito rico não perder essa oportunidade, sabe? Não perder a oportunidade de contribuir, sabe? E eu tenho certeza que essa é a riqueza do mundo. Sim. Porque muitas vezes o dinheiro é importante, é muito importante, mas quando o cara tem esse monte de amizade, né, Everson? É verdade. Como as coisas se tornam mais fáceis. Chega um ponto hoje da vida que as pessoas te procuram para você ligar para o Joaquim, para o Manuel, para o Benedito. Por quê? Você tem amizade. Uhum. Isso é uma riqueza. Então, procure, sabe? Sempre plantando isso, que amanhã com certeza você vai colher, sabe? E vai colher coisas boas. Que bom. Walter, muito obrigado pela sua gentileza. Obrigado. Everson, obrigado, viu? Obrigado, Marcos. Obrigado pelo convite. E assim encerramos mais um Voz da Experiência nesse Papo de Legado, que para mim foi muito gratificante. E não perca os próximos episódios.